Programa Caminho da Universidade traz uma entrevista o empresário Lodemir Canelo. O senhor Lodemir, ele recebeu, agora em mês de dezembro, o título de cidadão honorário da cidade de Porto União. Vamos conhecer a história de uma pessoa vitoriosa que acredita nas cidades. Meu caro Canelo, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade TV 1000, que é a filial TV Cultura do Brasil. Olá, professor. Olá, telespectadores. Vamos bater um papo, conhecer esta personalidade, essa pessoa que acredita em Porto, na Vitória, acredita no Brasil, acredita que arregaçando as mangas se colhe belíssimos frutos? Sim, colhe mesmo. Muito bem. Bom, Canelo, eu tive o prazer de conhecê-lo há pouco tempo, através desse título que você recebeu de cidadão honorário, e eu sei que você é uma pessoa muito reservada, você gosta de trabalhar, de produzir, mas então algumas pessoas, né, não o conhecem, ou eu ouvi falar só no Canelo. Quem falou muito bem de você deve conhecer, acho que deve ser teu amigo, falou bem, né? O Roberto Pedro Bon, né? Muito sempre fala, exato, Canelo, tal, isso aqui deu uma série de exemplos. Aí, através do Pedro Bon, fiquei te conhecendo, e aí conheci pessoalmente você na noite em que você recebeu essa honraria. Mas a gente quer fazer o seguinte, Canelo, quer mostrar ao nosso público da TV 1000, do programa Caminho da Universidade, um pouquinho quem é o Canelo, onde nasceu, né? Os pais, enfim, um pouquinho da sua infância. Afinal, eu acho que você é meio gaúcho pelo jeitinho que você fala. Confere ou não? Vai ficar à vontade. Conta para nós essa história. Confere, sim. Sou descendente de gaúcho. Nasci no município de Caibi, uma cidade pequena, um município com 6 mil habitantes, muito pequeno. Na verdade, nasci no interior ainda desse município, onde eu passei a minha infância. Sou de uma família humilde. Somos em 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres. Eu sou o segundo da família. E aí que eu comecei e passei a minha infância e a minha adolescência foi nessa cidade. E pai e a mãe, descendentes de italianos, os dois. E fala um pouquinho assim, pode dizer o nome dos pais, né? Também como é que foi essa criação, pelo que eu percebi, estou lhe conhecendo cada dia mais, tem uma formação dentro dos princípios éticos, morais, espirituais, e muito bem controlado pelos pais, pelo que você pôde me falar em relação à tua formação. Mas vamos socializar coisas boas, senhor Canelo, nós temos que falar e socializar. Eu sou feliz nesse sentido, porque meus pais são descendentes de italianos e também são gaúchos. Dá para perceber no sotaque, né? Com certeza. Então, quer dizer, vamos garantir o churrasco aí, Canelo? Churrasco, a gente então, sabe fazer uma boa costela. Mas eles são pessoas que conseguiram transferir para a família aqueles bons princípios, os bons costumes, a educação que a família italiana tem. E isso eu carrego comigo até hoje. Bom, beleza. O nome do seu pai? Ivaldino Canelo. E a mamãe? A minha mãe, Anair Canelo. Dona Anair. Hoje o meu pai tem 79 anos e a minha mãe está com 78 anos. São jovens? São jovens, estão na melhor idade. Com certeza. São bastante vaidosos. Que bom, mas é bom, isso dá vida longa, né? Sim. Vai dar vida longa, vai dar no bom sentido. É verdade. Muito bem, então já sabemos onde nasceu, um pouquinho da família, da criação, dos valores. Me conta uma coisa, em relação à tua formação educacional, parece que tem algumas curiosidades, principalmente no primário, depois, evidentemente, ginásio, ensino médio hoje, que seria antes o curso técnico, geralmente, que se tinha, né? Conta para mim da tua formação, galera. Tem uma coisa bem curiosa que é a parte inicial, que seja o primário. Como nós moramos no interior, existiam aquelas escolas onde tinha uma professora que dava aula do 1º até o 4º ano. Muito seriado. Isso. E essa professora era minha mãe. A sua mãe? Minha mãe. Que privilégio, hein? Por um lado era privilégio, mas por outro lado era meio duro, porque ela era exigente, tinha que dar exemplo para os demais. Então aí eu me formei até a 4ª série, aí depois a gente se mudou para a cidade, onde eu fiz o ginásio e o 2º grau.
Segundo grau na época que tinha na cidade era o ensino técnico e contábil. Foi as oportunidades que eu tinha e foi o que eu complementei. Então você, como é que é? Contador, guarda-livros? Guarda-livros, ainda de anotar. Olha, só aquelas canetas de pena, tal, letra bonita, Canela. É verdade, é verdade. Então, na cidade que você morava, chegava até o ensino médio, hoje o nosso 2º grau. Muito bem, quer dizer, uma formação boa dentro de casa, na escola, daqueles princípios que eu falei, éticos, morais, espirituais. O pessoal assim ia na igreja, preenchia um banco na igreja, Canela? Sem dúvida. Todo domingo de manhã tinha que participar na igreja, a família toda. Colocava a domingueira? Se rezava muito terço, praticamente toda noite. Olha só, bacana. Pô. Esse lado católico, assim, a família era muito rigorosa. Que bom. Canela, me diz uma coisa, quando você ganhou teu primeiro dinheiro, em que tipo de atividade que você resultava? Eu tenho a minha história, eu lembro quando eu ganhei meu primeiro dinheiro, o que eu fiz, então eu gostaria de saber de você, porque esse espírito de empreendedorismo que você tem, né, com certeza traz no sangue. Então eu quero saber com que idade você saiu em busca de uma atividade, e eu sempre digo, dinheiro é resultado de trabalho. Será que confere o que eu estou dizendo? Vamos lá. Confere sim. Bom, tem mais uma parte interessante aí, que eu comecei com 12 anos, trabalhei até os 17 como garçom e nunca recebi. Em termos numerários por isso. Só trabalhava? Só trabalhava, recebia o que comer. Pelo prato de comida, então? Pelo prato de comida. Aqueles dos favores 12 aos 17? Dos 12 aos 17. Aqueles favores que você fazia muito isso no interior, de você ajudar um parente, coisa assim, era emprestado para isso. Mas com isso aprendi muito, e foi quando me deu a oportunidade de eu ingressar no meu primeiro emprego, aos 17 anos, que foi no Banco Bradesco. Quer dizer, dos 12 aos 17, como garçom? Isso. Como garçom, pelo prato de comida. Pelo prato de comida. E aí veio o teu primeiro emprego. Quer dizer, primeiro emprego. Aí você não conseguiu me responder ainda a pergunta, porque você trabalhou gratuitamente. Isso é inédito. Mas na época era normal. Eu sei que o meu pai também, para aprender a profissão dele, ele trabalhava exatamente assim. Tá? É interessante isso. E, principalmente dentro desse processo histórico familiar italiano, né? Primeiro você tem que provar as coisas, né? Era isso mesmo. Então me conta do teu primeiro emprego, tua primeira atividade antes de se tornar empresário. Com certeza passou por diversas atividades ou não? Não, até o emprego foi o primeiro e o único também, mas eu comecei com 17 anos, como você pediu quando eu ganhei o primeiro dinheiro. Perfeito. Trabalhei os primeiros 6 meses, meu pai vinha todo final do mês, no dia do pagamento, e recebia o dinheiro para mim. Tinha o caixa fixo já? Tinha. Ele sabia que era o dia do pagamento, ele ia lá. Mas você só olhava o dinheiro, então? Um direito também que ele tinha, nada. E é bacana esse teu gesto, porque diante do que nós vemos hoje, dos valores, Canelo, né, o jovem, veja bem, o jovem, ele não traz o dinheiro dentro de casa, ele faz o contrário, ele tira o dinheiro do pai, da mãe, dos avós, ele quer consumir. E você, com toda a paciência, na primeira atividade, 12 aos 17, não ganha nada, comida, depois os primeiros 6 meses, uma atividade do Bradesco, né, do banco, você entregou na mão do pai. Ele passava para o pai ainda. Parabéns. Mas depois dos 6 meses, daí eu completei os 18 anos, e aí eu lembro que o pai chegou a pegar o salário do 6º mês. Aí eu comentei, diz, meu pai, agora estou com 18 anos, tenho que começar a minha vida, então a partir de hoje eu vou administrar os meus recursos, o meu salário. E aí ele olhou para mim e diz, meu filho, não, você está certo, você tem que começar a tua vida e é por aí mesmo. Olha, achei bacana a questão do diálogo e do respeito. Coisa maravilhosa, né? Sim. O teu pai vai dizer, não, você vai ficar 1 ano aqui pagando tudo que eu fiz até agora, né? Poderia acontecer, poderia. Pô, teu pai tinha uma visão bacana, né, Canela? Eu acho que até ele foi compreensivo nessa parte, né? Sim, sim. E até porque eu tinha que tocar minha vida mesmo, né? Sim. 18 anos já. Exato. Naquela época, maior de idade, né? Naquela época, com essa idade, a maioria já estava casados, né? Então, teu primeiro emprego oficial no Banco Bradesco. Isso. Lá na cidade mesmo? Na cidade mesmo, na cidade de Caibi. Então me conta Era uma agência pioneira. Carreira aí dentro do Bradesco.
Bom, trabalhei até 86, trabalhei na mesma cidade, onde eu fui crescendo dentro do banco. Daí, em 86, eu assumi a subgerência no município de Xanxerê. Permaneci em Xanxerê até 89, quando eu assumi a primeira gerência em Capinzal, bem no meio oeste de Santa Catarina. Aquele período meio complicado na época, inflações, planos de governo. Época do Sarney, 80%. Época do Sarney, depois veio o Collor de Mello. Sim. Aí depois assumiu o Itamar, e quando o Itamar assumiu, eu já assumi a gerência em São Joaquim. Fiquei por 3 anos lá em São Joaquim. Já foi pro Gelo? Já. Aí veio o plano Fernando Henrique e tal, eu já fui transferido aqui para Porto União. Que ano que você veio para cá? 94. Aí, 94? Em 94 vim aqui para Porto União. Trabalhei em 94 até metade de 95. Aí foi que eu acabei saindo do banco e criei as raízes aqui. Aí você fez um curto período, então? Aqui foi um curto período. Foram 18 anos de banco, mas aqui em Porto União 1 ano e meio só. Encontrou a terra prometida? Eu acho que foi isso. Eu acho que aconteceu tudo no lugar certo e no momento certo. Olha só. Mas vamos entrar nessa parte, o que despertou você se tornar empresário, no segundo bloco, porque o primeiro bloco já passou, e passa rápido aqui, Canela. E eu tenho tantas coisas para te perguntar aí, mas a gente vai perguntar no segundo bloco exatamente o porquê se tornar um empresário e contar essa bela história de determinação, de garra, de competência e de acreditar nas nossas cidades. Ok. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e o nosso entrevistado de hoje é o empresário, o senhor Canelo, que nos deu uma aula maravilhosa de um vitorioso, ele que recebeu o título de cidadão honorário do município de Porto União. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e o nosso convidado de hoje é o empresário, cidadão honorário de Porto União, senhor Canelo. Vamos continuar aqui nosso bate-papo maravilhoso, você nos colocou muito bem todo esse seu trajeto até chegar no Bradesco. E o questionamento para o segundo bloco é exatamente o que despertou o senhor se tornar um empresário. Quer dizer, estava na cidade, acabou saindo, deixando a gerência do Bradesco, deu continuidade aqui nas cidades, mas como empresário. Me conta, qual é o motivo? O que levou a se tornar um empresário? Então, professor, em 95, quando eu saí do banco, eu tive uma oportunidade de continuar aqui na cidade. E como eu sempre tinha no meu sangue como um espírito de empreendedor, eu aproveitei esse período que eu trabalhei no banco, as visitas que eu fazia nas empresas, eu me ligava muito na linha de produção, na forma de administração, e isso eu ia sempre tomando cuidado de observar bastante isso. E em 99 me surgiu uma oportunidade para mim adquirir a primeira empresa, que foi a Vitromade. Ah, você adquiriu uma empresa montada. Isso, já comprei uma empresa. Eu ia te perguntar como foi isso, então já estava respondendo. Já comprei uma empresa montada, já funcionando, que era no segmento de portas e janelas de madeira. Foi o meu primeiro empreendimento e um empreendimento assim que deu muito certo. Eu tive bons retornos e bom resultado com isso. Mas eu vou te perguntar mais um detalhe que julgo importantíssimo. Você podia se tornar empresário em qualquer outro lugar do nosso Brasil, até fora do Brasil. E aí vem a pergunta, por que em Porto União da Vitória? Bem interessante. Eu fui muito bem recebido aqui em Porto União da Vitória. As pessoas são bastante recíprocas. São pessoas boas de você lidar. E até pelo fato de eu ter vindo trabalhar no banco como gerente, eles me receberam muito bem. E aqui os meus filhos começaram a estudar aqui e a família foi criando raízes aqui. E isso fez com que eu permanecesse aqui na cidade. Eu acreditei na cidade aqui de Porto União. Muito bem, bacana. Isso é belíssimo quando as pessoas têm esse pensamento, porque tem tantas pessoas que não acreditam na cidade, né? É verdade. E você acreditou. E depois eu quero voltar nessa questão de acreditar aonde mora. Mas eu quero lhe questionar. Eu sei que o senhor, então, não ficou somente com essa empresa. O senhor passou a desenvolver outras atividades industriais e comerciais em ramos
né, completamente diferente, algo que as pessoas não imaginavam, porque aqui nós sempre fomos estimulados para explorar madeira. O senhor mesmo falou que comprou a primeira empresa, que é Portas e Janelas, é isso, né? Atender o mercado nacional. O que levou o senhor a diversificar e acreditar no desenvolvimento industrial e comercial? Como eu coloquei, em 99 eu adquiri a primeira empresa, e a partir de 2000 o governo federal, estadual e municipal eles tinham um plano de governo que eram os APLs, que cada região depende do produto que se produzia, da quantidade do produto, se criava esses APLs. E através disso a gente conseguiu começar a fazer feiras nacionais, feiras internacionais, e daí ajudou a abrir uma visão para a gente ter procurar um segmento, um produto diferente. Foi o que me levou a procurar uma coisa diferente do segmento da madeira. E na oportunidade, como a gente tinha esses encontros de famílias, fazia aquela janta todo mês, o que é o meu sócio hoje, o Gerson, que é Seger, que é da transportadora Seger, conversando com ele, a gente decidiu procurar alguma coisa nova. E foi o que, na época, nós seguimos o que o mercado estava mudando, e foi o que nós abrimos a Aero PVC, que é uma linha de PVC. Continua portas, porém de PVC. De PVC. Fugindo da madeira. Mas, vamos dizer assim, no mesmo segmento na construção civil. Se passou mais algum tempo, em 2012, isso, como é todo empreendedor, não fica parado numa coisa só. Toda hora está querendo investir e fazer coisas novas. Aí foi que eu procurei mais umas pessoas e criamos a RCM, que é uma empresa de cabos elétricos, que está estabelecida na área industrial de Porto União. Então você passou a acreditar em Porto União também? Também em Porto União. Comecei em União da Vitória e passei para Porto União. Hoje eu acredito nas duas cidades, como sempre acreditei, né? Interessante, porque você optou, né, por Porto União Vitória. E eu vou fazer um questionamento agora, meu caro Canela, no seguinte sentido. O que dizer aos pessimistas? Porque a gente conhece muitas pessoas, eu como no mundo do magistério, ouvi alunos que por muitas vezes eram destaques dentro do conhecimento e se tornaram pessoas extremamente úteis à sociedade, e mesmo alunos que não eram lá aquela nota 10, mas acabaram se dando muito bem depois como empresários. O que dizer aos pessimistas? Porque o pessimista, ele critica e de braço cruzado sempre, né? Os braços estão cruzados. O que se diria aos pessimistas? Bom, pessimismo não faz parte do meu vocabulário, não faz parte, não é uma palavra assim que eu admiro, não. O que eu poderia passar, independente do segmento, da profissão, toda pessoa ela tem que fazer alguma coisa diferente, tem que acreditar naquilo que faz. E se você fizer alguma coisa diferente e acredita naquilo que você faz, com certeza você colhe resultados bons e positivos. Isso é automático, não tem como ser diferente. Porque o nosso país, a nossa sociedade nos dá oportunidade para isso. Só depende exclusivamente de nós. É acreditar. Você consegue fazer uma leitura naquilo que existem lacunas? Porque eu tive o prazer de conhecer a tua empresa de fios, de cabos, né? Eu sou do tempo que ainda enrolava com pano ainda, elétrico, exato, né? Exato. E eu assim me encantei, por N razões. Primeiro, o próprio espaço, o layout distribuído. Aí você me explica sobre a matéria-prima. Eu podia dizer, como é que o cara vai instalar uma indústria de cabos aqui? Nós não temos o minério, nós não temos petróleo para fazer o plástico, e de repente você tem tiradas espetaculares. Vocês foram buscar esse investimento, essa visão de novos produtos fora do país? Participou de feiras, alguma coisa fora? Como é que é esse processo? Não, na verdade, a gente queria fazer um segmento diferente. E fomos fazer uma pesquisa de mercado, o que poderia proporcionar um melhor investimento. E acabamos chegando no cabo elétrico. Analisando o mercado, a matéria-prima, a logística favorecia também, que vem através dos portos aqui em Itajaí.
A mão de obra, nós temos 2 cidades com todas as universidades aí com uma mão de obra qualificada. Nós temos uma mão de obra boa. Então isso fez com que a gente partisse para esse segmento. E é um segmento hoje que tem dado muito certo. Estou satisfeito com o investimento e com o retorno que a gente já tem. Poxa, que bom, você tem essa visão, consegue fazer a leitura das lacunas existentes, porque o pessimista, ele depois fica com os braços cruzados e ele não faz uma leitura aonde existem lacunas, porque pode ter 10 empresas com o mesmo produto, mas se mesmo você pode descobrir algo que ninguém descobriu ainda, uma lacuna que você pode preencher. É verdade, o pessimismo não deixa você enxergar um ângulo maior, né? Você fica muito limitado, isso acontece com a pessoa pessimista. Fica restrito. Restrito, né? Senhor Canelo, eu percebi quando o senhor falou dos seus filhos, o senhor assim ficou muito feliz, né? E não existe maior expressão de gratidão quando um pai e uma mãe vê o retorno naqueles seres que vocês trouxeram ao mundo. Me conta um pouquinho, me permite, em relação aos filhos, porque eu notei que o senhor falou com tanto carinho, né? E olha o seu sorriso, que bacana. Oxalá todo pai e toda mãe pudesse encher a boca para falar dos filhos. Me conta um pouco. Eu sou muito grato ao nosso pai em virtude da minha família. Eu tenho meu filho mais velho, Wellington, que ele é meu sucessor hoje, ele já toca a empresa RCM, ele que administra e toca a empresa, está com 31 anos. Isso me dá muito orgulho. E eu tenho um filho mais novo, com 27 anos, o Emerson, que ele é formado em neurologia. Ele trabalha aqui na maternidade, voltou aqui para a cidade. Acredita também na cidade? Acredita também na cidade. E eu recebo praticamente toda semana um depoimento de algum paciente que me deixa muito mais orgulhoso. Orgulhoso no sentido da forma dele atender o paciente, e eu me sinto orgulhoso que aquele lado bom, aqueles princípios que eu ensinei, eles realmente hoje são pessoas assim de almas boas, pessoas que respeitam o próximo. E isso me deixa muito orgulhoso disso. A gente fica feliz de saber que cada um é um instrumento de transformação no meio em que vive, né? Proporciona dignidade, justiça. É excelente, que bom. Parabéns, parabéns aos filhos. Obrigado. Muito bom. Meu caro Canelo, cidadão honorário de Porto União. Esperava essa homenagem, Canelo? Professor, pode ser. Não? Foi uma surpresa assim, vamos dizer, uma surpresa fantástica. Fiquei muito emocionado, não esperava isso, não imaginava que fosse acontecer. Mas está aí o título, eu só tenho que agradecer, a todas as pessoas por essa oportunidade que me proporcionaram de eu ter criado essas minhas raízes aqui na cidade, e é uma honra receber um título que não fazia nem ideia, pelo fato até de eu não ter nascido aqui e não ser natural aqui de Porto União da Vitória, né? Mas só para você já está adotado. Agora, se considera filho da terra. Não, agora eu me considero filho daqui. Depois de receber uma homenagem dessa, não tem como, né? A gente tem que parabenizar o nosso legislativo, né? Claro, com o respaldo também do executivo, quando aprovar o seu nome, porque o senhor está fazendo a diferença e o senhor está encerrando as entrevistas que começamos em janeiro com as pessoas que foram homenageadas como cidadão honorário, como benemérito, porque nós temos que socializar, nós temos que mostrar através da mídia local, seja rádio e TV, quem são as pessoas que fazem a diferença, que criam oportunidade de empregos. E não deixe de ser uma belíssima aula, porque se conta uma história de alguém de origem humilde, simples, que acreditou no trabalho. Eu sempre falo, senhor Canelo, que dinheiro é consequência de trabalho. Se trabalhando automaticamente, você vai estar muito bem remunerado. É verdade. Muito bem. Gostaria de conversar mais com o senhor, né? Uma pessoa realmente simpática, com conteúdo, muito a oferecer. Percebi isso quando fiz aquela honrosa visita lá, foi muito bem recebido. A relação com a sua equipe de trabalho, seus funcionários, a maneira como eles se dirigiram ao senhor, como o senhor comunicava com eles.
a gente viu tantos ex-alunos também, e a gente fica contente de saber que estão muito bem empregados. Obrigado. E eu preciso agora que o senhor deixe aqui uma mensagem, né, para os nossos telespectadores. Mas antes da mensagem, eu quero agradecer a sua presença aqui na TV 1000. O senhor encerra esse ciclo de pessoas homenageadas. Em nome da minha chefe Andressa, de toda a nossa equipe, muito obrigado, porque ficamos sabendo que é a primeira entrevista da sua vida. Estamos felizes, rompemos. Você conseguiu. Que bom. Os meus colegas ficaram com o senhor, mas tudo bem. É verdade, você conseguiu. Que bacana. Então agora, a sua mensagem final. Independente do cargo, a profissão, se você é funcionário público, se você é funcionário da iniciativa privada, se você é um empreendedor, você tem que acreditar em você tem que acreditar na tua cidade, você tem que acreditar no teu país, que você vai ter o retorno do teu investimento, você vai ter o retorno do teu bom trabalho, e com isso o resultado final é positivo. Pode acreditar que tudo vai dar certo. Belíssima mensagem. E é exatamente esse o caminho. Como o senhor, como empresário, insiste em dizer que arregaçando as mangas e produzindo se transforma a sociedade, e eu não me canso de falar semanalmente o seguinte, que não existe problema sem solução. Quando você acredita no poder da palavra mágica, educação. Até a próxima semana.